Boa noite aos colegas, ao senhor presidente, aos colegas vereadores, às pessoas que trabalham nessa casa, aos ouvintes da Rádio 92 e quem nos assiste pelo Facebook, meu boa noite. Eu tenho alguns assuntos, então, para falar nessa noite. Quero começar conclamando a população de Três Passos para o dia D de combate contra a dengue. No dia 18/11, então, sexta-feira, a partir das 8 horas, a equipe de combate de endemias da dengue, de combate de endemias da prefeitura, vai estar fazendo um grande evento na Praça Reneu Geraldino Mertz, a partir das 8 horas da manhã, então. Nesse dia D, nós vamos ter a distribuição de adesivos, então as gurias me avisam aqui, distribuição de adesivos, orientação sobre a prevenção, exposição sobre o mosquito Aedes aegypti, brincadeiras para as crianças, apresentação do teatro Um Reino Sem Dengue, apresentação do projeto Pátio Limpo. Então, eu gostaria de pedir para todas as pessoas que passassem ali na Praça Reneu Geraldino Mertz e observassem e pegassem mais orientações com essa equipe maravilhosa, que é a equipe da Prefeitura Municipal de Três Passos, que trabalha no combate a endemias. Quero aqui também deixar um abraço à família da Magali, que faleceu desse ano, que era quem fazia a apresentação do mosquito da dengue, nesses teatros, nessas apresentações, uma pessoa extremamente divertida. E foi aonde eu conheci essa equipe de agente de endemias. Pessoas extremamente capacitadas e dedicadas ao que fazem. Poucas vezes eu vi uma equipe tão junta, tão coesa, e que fazia um trabalho difícil que é adentrar nas casas para conferir, para fiscalizar, que na verdade é para orientar, não é para fiscalizar, com tanta galhardia, com tanta vontade, com tanta dedicação. Um abraço a vocês, não vou dizer as gurias, porque tem também um rapaz, então um abraço a essa equipe que mora no meu coração, que é a equipe das agentes de endemias. Vocês têm todo o meu reconhecimento pelo trabalho que vocês realizam. Quero falar também, amanhã nós temos a proclamação da República, 15 de novembro, às vezes a gente tem o feriado, não lembra nem do que se trata. Então, a proclamação da República, ela se deu em 1889, quando nós tínhamos, então, a monarquia, Dom Pedro II, 1800 até 1889, quando Deodoro Fonseca, então, assume como o primeiro presidente do Brasil. A gente, olhando assim, pode não parecer muita coisa, mas foi quando nós deixamos de ser uma monarquia e passamos a ser uma república, que é o que nós somos hoje. E isso é um dia a ser comemorado, porque um país que tem uma república, que tem o direito a voto, que tem a liberdade de expressão, isso é muito importante. Não tem nada pior do que tu não ter o teu direito de ir e vir, o teu direito de expor as tuas ideias. Porque a proclamação da República se deu por isso. Pela falta de direitos, pela falta das pessoas poder expor o seu descontentamento perante a monarquia, pela falta de diálogo com o monarca, com a equipe, por corrupção que havia junto de Dom Pedro II na época da monarquia. Tudo isso, aliado à crise econômica que o Brasil passava em 1889, tínhamos também os cafeicultores, que era o que mais trazia renda para o país. Então, a agricultura já naquele momento tinha um impacto muito grande na economia brasileira. Então, todo esse descontentamento nos levou as pessoas que eram pró-república a fazerem um grupo e se movimentarem para destituir, então, a monarquia. Deodoro da Fonseca, um general, então teve, junto com Floriano Peixoto, tiveram esse primeiro papel. Então, Deodoro da Fonseca assumiu, então, nesse período que a gente chama, que era a República da Espada, porque era um período de transição que nós tivemos entre 1889 a 1894, aonde então foi Deodoro da Fonseca
instituiu, então, nossa primeira Constituição, 1891. E, então, desde lá, nós vivemos esse período republicano que a gente diz. Por isso, eu acho que nós temos, assim como essa casa é fiscalizadora, tem esse papel de fiscalizar, eu acho que nós também, junto a qualquer governo federal, seja ele do partido que for, nós temos essa obrigação, acatar a democracia, mas fiscalizar sempre com competência. Falando em fiscalizar, quero agradecer ao Paulinho por ter lembrado do trabalho do Claudemir. Eu acho que esse é o papel também. Às vezes nós somos fiscalizadores, às vezes nós trazemos aqui problemas e também não temos nossas demandas atendidas, mesmo nós, situação, tanto porque o executivo não consegue resolver todos os problemas. Mas é gratificante quando a gente, como fiscalizador, nós que andamos, eu encontro todos os colegas em vários lugares do município de Três Passos. Então, nós somos as pessoas que talvez mais sabemos os problemas que Três Passos ou que qualquer município enfrenta, é o vereador quem o sabe. Porque o vereador anda. O vereador tem que ir em todas as localidades. Ele vai numa festa, ele vai numa visita, ele vai num evento, quando que às vezes o secretário não tem. Então, nós, às vezes, quando a gente faz uma crítica construtiva, ela acaba sendo um auxílio para a administração também. O que nós não podemos nunca é fazer críticas destrutivas. Então, eu acho que aqui, quero também dar os parabéns para o Claudemir, porque sempre que a gente pede, seja um vereador da situação, seja um vereador da oposição, Claudemir está lá, junto com a equipe dele do parque, sempre pronto a fazer esse trabalho. Quero também dar os parabéns ao Dietrich, que começou, está diminuindo agora essa questão de buracos, eram muitos buracos que tinha em Três Passos, nós tivemos chuvas, nós tivemos uma pavimentação mal feita, que gerou isso, mas aos poucos está sendo recuperado. Uma parte para o colega Jair. Aproveitar as colocações do colega Nader, com relação a pedidos. Nem sempre conseguem, talvez, atender tão rapidamente. Mas isso não é uma questão de... Não está se justificando nada. É uma questão clara que todos nós, que quem está lá para atender, realmente tem que se virar para atender os pedidos na medida do possível. Mas o que a gente visualiza no dia a dia é um contentamento com relação ao trabalho que o alemão, que o Claudemir está fazendo, a nível de meio rural. Muita coisa precisa ser feita. Mas já se começou a fazer a estrada como a gente aqui sempre defendeu, né? Fazer de forma que ela possa durar. Fazer um trabalho não só para, né, resolver o problema até a próxima chuva. Muito ainda tem que ser feito. Tem muitos bueiros que precisam ser colocados em alguns pontos, muita sarjeta ser colocada no local certo. Sarjeta, ela é na sarjeta, mas eu digo ser conduzida ao local certo. Mas assim, ó, dá para andar. Hoje nós estivemos andando aqui na região do Erval Novo, nós temos uma outra realidade de estrada, né? O Sr. João estava junto. Para diversos locais, aí tu anda com uma outra situação de estrada. Estrada bem feita, com compactação, com tirar a água da estrada, para que ela seja duradoura. Então, está de parabéns a equipe que faz o trabalho, né? O secretário e toda a sua equipe, que ouve, que atende. Tem coisa para melhorar, mas isso o secretário também sabe e está aberto a receber, então, essas sugestões para que seja, então, melhorado. Obrigado, colega Jair. Eu quero falar também, nós estamos nesse projeto, que antes já falei, que começou então, agora no governo Arley, e o João era o secretário, da captação da água da chuva. Dizer para as pessoas que a captação da água da chuva, ela tem que ser uma coisa de cada um. Eu faz já uns quase 10 anos que eu tenho uma caixa de 5.000 litros que eu capto a minha água da chuva.
Essa água eu uso para o chuveiro, para tomar banho, nos vasos sanitários, nas pias. Eu só não uso para cozinhar. E hoje são 8 canos que a primeira água da chuva, então, cai ali, e depois eu descarto, e o resto entra para a caixa. A gratificação de tu saber que está fazendo algo que te dá uma economia financeira, mas principalmente que tu está dando um exemplo a teus filhos disso, de tu reutilizar esse bem mais precioso que nós temos, porque a gente sempre diz que um dia nós vamos pagar pela água. Nós já pagamos pela água, e pagamos caro pela água. Vai tomar uma água, às vezes numa festa, uma garrafinha, quanto que custa? A água que a Corsã nos fornece não é de graça. Então nós já pagamos pela água. E o problema vai ser quando nós tivermos para pagar e não termos o produto para tomar. Então, o que eu sempre tenho isso em mente quando o João dizia que a gente tem que usar a água da chuva, deixar a água que está no subterrâneo para a última instância. Nós temos em Três Passos inúmeros poços artesianos sem legalização, que estão ilegais, na verdade, que não tem outorga de ninguém, porque cada um contrata uma empresa e sai abrindo um poço artesiano. Se tu imaginar o lençol freático, quando eu estava na secretaria, eu me lembro que eu conversava com o Diego, com o pessoal da secretaria, eles diziam, se tu imaginar o lençol freático, ele é finito. E não é uma coisa que ele vai às vezes se reabastecendo na mesma proporção que nós estamos retirando. Ele vai se recarregando, mas ele é finito. Se tu tirar muito mais do que a chuva consegue repor, chega uma hora que vai faltar. Nós já temos muitos poços aí secos, por causa disso. Então eu sempre guardo isso, João, que tu dizia, e guardo também o que o Arley dizia sempre. A seca a gente tem que cuidar, a gente tem que pensar na seca quando está chovendo. Porque pensar na seca quando está com falta de chuva não adianta mais. Daí tu vai ter que começar a puxar água, que nem a prefeitura comprou mais um caminhão para poder puxar. E mais uma vez tu tem aí promotoria que manda uma carta manda uma intimação para o prefeito que entregue a água, e ai dele se não entregar. Então vamos pensar em tudo isso. Obrigado, senhor presidente, obrigado, boa noite a todos. Muito bem, vereador Nader, após suas colocações.